Muito boa noite, queridos. Olá, minha gente, boa noite. Tudo na paz? Aleluia. Hoje, quinta-feira, 11 de junho, estamos aqui ao vivo. Aleluia, para o nosso culto de ensino da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar João capítulo 18, tá? Então aproveita aí, queridos, pegar a caneta, marcador de texto. E a Bíblia, né? Para estudar juntos, isso aqui é a palavra do Senhor, certo? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nessa noite maravilhosa, né? Seu dia assim chovendo na nossa cidade, aqui em Fortaleza. Estamos aqui juntos para caminharmos, aprendendo a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vou esperar os irmãos aqui estar entrando para a gente começar aqui a nossa live nessa noite. Amanhã, sexta-feira, nós vamos ter mais uma live aqui de escatologia, tá? Deu uma mudada aqui no meu cenário, observaram? Amém? Boa noite, Dita, boa noite, Laís, boa noite, Igor. Sejam muito bem-vindos à nossa live aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, juntos para aprendermos aqui a Santa Palavra de Deus. Capítulo 18 de João, Evangelho de João. Nós estamos estudando a série Cristo em sua divindade, tá? Então vamos aprender a palavra do Senhor. Boa noite, Sônia, boa noite, Jackson, boa noite, Noelma. Sejam muito bem-vindos nessa noite, juntos aqui estudarmos a Santa Palavra de Deus. Tá, queridos? O Evangelho de João, no capítulo 18, nós terminamos, né, semana passada, o 13, 14, 15, 16, 17, que falavam da Santa Ceia, dos momentos finais de Jesus Cristo ali com os discípulos, né, onde ele distribuiu ali o pão e o vinho, né, simbolizando ali a sua morte na cruz do Calvário. E o capítulo 18, especificamente, fala do julgamento de Jesus diante do Sinédrio, né? A gente vai dar uma estudada bem bacana sobre isso, talvez hoje não, né? Esse julgamento fajuta, né? Sem nenhum respaldo legal sobre a condenação de Jesus Cristo, tá? Acho que hoje não vai dar tempo de a gente ver isso direitinho, porque o capítulo é longo, né? O capítulo 18, certo? Então esse capítulo 18 fala sobre isso, né? A prisão de Jesus, Jesus diante do Sinédrio, né? Fala também da negação do apóstolo Pedro, né? E Jesus diante de Pilatos. Esses são os assuntos do capítulo 18. Talvez a gente fique até ali o versículo 15 hoje, né? Se der tempo. Se der tempo, a gente corre um pouquinho mais, a gente vai estudar mais outras coisas aqui inerentes ao capítulo 18, tá? Então, em suma, o capítulo 18 é o julgamento de Jesus diante do Sinédrio, diante de Herodes e diante do governador romano Pôncio Pilatos, tá bom? Então nós vamos estar estudando isso aqui hoje, né? João capítulo 18, aproveitando a oportunidade, queridos, né? Se você ainda não nos segue nas nossas redes sociais, então siga-nos, né? Você aprender aqui com a gente a palavra do Senhor de forma assim, literal, sem espiritualizar textos, sem alegorias, tá bom? Amém? Aleluia. Então vamos abrir a palavra de Deus em João 18, para a gente começar estudando aqui. Então vamos lá, 18, versículo 1 e 2. João 18, verso 1 e 2. Quem está com a Bíblia na mão aí, né, gente? Vamos lá, junto aqui conosco. Amém?
Então vamos, antes da gente ler o verso 1 e 2 do capítulo 18, vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe nessa noite. Lembrando que a nossa live aqui hoje é uma live curta, apenas 1 hora, tá? Vamos aproveitar bem muito tempo da gente aqui, tá? Qualquer dúvida, pergunta aqui pra gente, tá bom? Se eu não souber, eu tenho certeza que o Josué sabe e responde pela gente. Vamos orar, né? Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graça nessa noite, estarmos aqui reunidos em Teu nome, ó Pai, como igreja, e pedir tua graça sobre cada um de nós nessa noite, que venha a revelação do Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, que seja uma noite bem proveitosa, tranquila, cheia do poder e da unção do Teu Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos aqui que estão ao vivo conosco, podem interagir nas nossas 2 páginas aqui que nós estamos ao vivo, e depois, terminando essa live, a gente posta no YouTube, tá? Que é a Igreja Evangélica Gênesis, no nosso Facebook, YouTube e no meu Instagram, pr.carlosena. Então, João 18, versículo 1. Amém. João capítulo 18, versículo 1 e 2. Tendo Jesus dito isto, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, né, jardim, né? Horto é uma palavra de origem latina que significa jardim, no qual ele entrou e seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. Muito bem, se vocês lembram a história, no começo, né, da Santa Ceia, da celebração da Santa Ceia, que é João 13 até 17, né, Judas participa, né? Até aquele momento ali, que ele tem aquela conversa pessoal com Jesus Cristo, né? E Jesus diz para ele, olha, o que tem que fazer, vai fazer logo. E ele sai no meio ali da festa, mostrando ser muito mal educado, porque jamais a pessoa poderia sair em meio a uma festa, né? Em meio a uma cerimônia. Tá? Aí ele demonstra ali a sua falta de educação, né? Tá certo? Então ele sai justamente para falar com os líderes religiosos, né, acerca da traição, né, de como ele iria ter a oportunidade de entregar a Jesus Cristo. Aí chegou o momento agora, né? O momento aqui, né, do traidor, né? Certo? Jesus estava lá no Vale do Cedron, diz aí, né? Literalmente o Cedron avolumado pelo inverno, né? Vale do Cedron, ou Cedron, a palavra correta. Tá? Esse era o riacho, né? Esse riacho só fluía na estação das águas, ou seja, no inverno, certo? De sorte que atravessá-lo em abril não daria nem para molhar, que justamente foi a época, né, segundo os estudiosos, em que Jesus Cristo, né, foi morto, né, no mês de abril, certo? Então, a localização onde Jesus Cristo estava ali, que diz o texto que Judas conhecia, porque muitas vezes ele ia para lá junto com seus amigos íntimos, né, com seus discípulos, né, com seus apóstolos. Então, essa localização ela ainda pode ser identificada, né, na atualidade. Então, Jesus e seus discípulos haviam se reunido lá, como diz o texto, outras vezes. Né? Tem uma passagem aqui em Lucas 22. Deixa eu ler aqui para vocês. Lucas, capítulo 22, versículo 39. Tá? Amém? Lucas 22, 39. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Era costume, né? Estar ali naquele lugar ali, talvez fosse um lugar bem tranquilo, né? Os irmãos que estão nos ouvindo já conhecem esse lugar ou pretendem conhecer um dia aí, Jerusalém? Hein, irmãos? Ó, Carmélia.
Amém? Como é que tá o som aí, pessoal? Tá bom hoje o som? Sem ruídos? Tá? E esse visual novo aqui nosso, tá bacana também? Pode comentar aí, viu, gente? Tá bom? Se o som tá legal, o retorno aqui tá bom. Amém? Aleluia. Então, diga aí, Josué. Eita Deus. Versículo número 3. Tá? Vamos ler aqui o verso 3, tá? Continuando aqui a história. Vamos com isso aí, ó, em nome de Jesus. Então, 3. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e achortes e armas. É o verso 3. Tá? Daqui a pouco a gente continua, mas vamos aqui falar sobre esse verso 3. Queridos, o que tem nesse versículo 3 que a gente poderia discutir aqui com os irmãos? Beleza, valeu, Wendel. Obrigado pelo seu retorno. No versículo 3, inúmeros estudiosos, irmãos, do assunto, já notaram que esse contingente militar, né, que acompanhava Judas a pegar Jesus Cristo, tá, é descrito de uma forma que o aproxima muito das cortes romanas, né? A mesma linguagem, né, entretanto, foi usada igualmente acerca das unidades judaicas, e a unidade em questão é, sem dúvida alguma, judaica, né? Ou seja, ali está a guarda do templo, ou seja, tropas do exército romano não seriam empregadas em ações policiais de rotina como esta, e os romanos não teriam levado Jesus à casa de Anás, como aconteceu no verso 13, né? Ok? Então, uma corte completa, em sentido romano, compreendia 800 soldados. Mais um destacamento da corte. É tudo que João precisa aqui indicar. Ou seja, tanto a polícia do templo, como os romanos, eles conduziam tochas, como diz o texto, né? Tochas. 2 tipos são aqui mencionados, né? E como era noite, né, não tinha iluminação, como tem hoje, pública, certo? Então tinha que ter necessidade de luz. Bom, então, embora só uns poucos devem tê-lo feito, sobretudo porque na Páscoa a lua já estava quase cheia, né? Lembrando que aquele momento ali era um momento de lua cheia também, certo? Então aqui, eu vou repetir o verso 3, tá bom? Diz assim: tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais, né, dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali. Repetir o versículo 3. Certo, queridos? Amém? A gente alongar aqui o nosso comentário. Então, a palavra grega, né, speira. Boa noite, Vitor. Está entrando aqui agora no Instagram. Então, continuando aqui. A palavra grega, speira, é uma tradução do termo militar romano corte. Coorte, nome. Ou destacamento de soldados. Então, desta forma, o que João está querendo aqui nos ensinar, passar aqui para a gente, né, nós leitores, João, dessa forma, nos completa o quadro de quem esteve envolvido na prisão de Cristo. É um detalhe de João, né, para acrescentar aqui, os envolvidos na trama, os envolvidos na prisão de Jesus Cristo. Diz o texto, né, além de uma multidão, né, de pessoas normais armadas. Mateus fala isso, Mateus 26, 47 e Marcos 14, 33. E também Lucas diz um grupo de oficiais do templo. Vamos ver essas passagens para vocês fundamentarem aí. Vamos lá? Vamos ver Mateus 26, 47. Nós estamos falando aqui da prisão de Jesus Cristo, certo? Então o que é que diz o Evangelho de Mateus? No capítulo 26,
versículo 47. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão. Observe aqui o detalhe, ó, grande multidão, com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. Então estava formado aí um exército do capeta, né, para prender Jesus Cristo. Né? Mateus, ele é bem enfático, né, bem detalhista. Né? Grande multidão, armada, né, que é os gates, como a gente fala aqui no Nordeste, com espadas e varapaus, né? Claro, enviado pelos líderes, né, do templo, né, e pelos anciãos do povo, né. Mais Marcos, né, Marcos 14, vamos ver o que Marcos diz, na prisão de Jesus. Marcos capítulo 14. Marcos 14, 43. E logo falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais sacerdotes, dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão com espadas e varapaus. Marcos também atesta a mesma coisa que Mateus fala, né? Junto com Judas, a comitiva estava formada, né, de muita gente, legalizada, entre aspas, pelos líderes religiosos, principais sacerdotes, tá? E um grupo de oficiais do templo, né? Lucas acrescenta aqui a história, né, a narrativa, Lucas 22. Ele acrescenta aqui a narrativa, né, desse detalhe. Lucas 22, 52. Lucas 22, 52. E disse Jesus aos principais sacerdotes e capitães do templo e anciãos que tinham ido contra ele: saístes como um salteador com espadas e varapaus. Então, a Lucas acrescenta esse detalhe, fala que havia também no meio da multidão um grupo de oficiais do templo. Ok, irmãos? Então, alguns soldados da guarnição romana em Jerusalém foi designada, né, para ajudar na captura. Ou seja, Jesus Cristo era bem importante, né? O povo todo aí para prender Jesus, ele estava causando aí um estrago aí no inferno desgraçado, né? Amém, queridos? Assim também a igreja, né? A igreja cheia do Espírito Santo, você que faz parte da igreja, você também pode causar aí um estrago tremendo aí, certo? Então, isto é importante, esses detalhes nós falamos, para João, né, apóstolo João, que deseja que entendamos que os gentios, tanto quanto os judeus, estiveram envolvidos na execução de Jesus. Escapou ninguém. Né? Tanto judeus quanto gentios estavam envolvidos nessa trama maquiavélica, né, como a gente chama aqui, da prisão e da execução da morte de Jesus Cristo. Bom, da mesma maneira que o Evangelho ele é universal e há um convite aberto à humanidade para que todo aquele que nele né, quiser possa vir, livre-arbítrio, né, João 3,16. Então a responsabilidade pela morte de Jesus também é universal. Não ninguém ficar sem culpa. Amém? Então os homens tiveram culpa na morte de Jesus Cristo. Cristo morreu pelos judeus, né, e pelos gentios. Da mesma forma, mesmo peso da morte de Jesus aos judeus é o mesmo peso da morte de Jesus aos gentios. Certo, irmãos? Amém? Então, como é necessário, portanto, né, que mesmo neste pequeno detalhe, né, nós vejamos os romanos tão envolvidos quanto os judeus nesta primeira prisão de Jesus. Amém? Deu para entender aí alguma coisa, irmãos? Voltando aqui para o texto, né? Nós paramos no verso 3, certo, irmãos? Então vamos ler do verso 4 ao verso 6. Vamos continuar a nossa leitura aqui.
Se os irmãos estiverem vendo alguma novidade, pode anotar, pode fazer perguntas. Então vamos dar agora do verso 4 ao verso 6, tá bom? Vamos lá. Verso 4 ao verso 6. 4. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? 5. Responderam-lhe: a Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Tá? Então aí, versículo 4, 5, 6. Então aqui, o interessante aqui nesses 3 versículos é a expressão, né? O Jesus, quando ele diz assim, sou eu, né? Pode significar eu sou ele a quem você procura, né? Mas também pode estar, né, aludindo a uma passagem lá em Êxodo. Vamos lá, Êxodo no capítulo 3. Êxodo no capítulo 3, você lembra dessa história? Com certeza. Êxodo 3, versículo 14. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Então, muito provavelmente Jesus Cristo está aludindo, né, a essa passagem lá de Êxodo 3,14, aqui traduzido literalmente. Agora, escutem, né, uma tradição judaica, né, pré-cristã, atribuída a Artapanos, nome do cidadão, Artapanos, autor judeu dos primeiros tempos da diáspora, disse que quando Moisés pronunciou o nome de seu Deus, o faraó caiu para trás. Se os ouvintes de Jesus tivessem pensado que ele estava pronunciando o nome divino, eles também poderiam ter caído para trás, atemorizados, porque se dizia que os mágicos, ao ouvirem esse nome, tentavam lançar feitiços. Bom, quem fala isso é uma tradição, tá? É uma tradição judaica, né, pré-cristã, atribuída a um cidadão chamado Artapanos. Ok, irmãos? Bem, o fato é que, quando Jesus diz sou eu, está claro, evidente ali, que ele está atribuindo o valor e o caráter da divindade que tinha sobre sua vida, né? O poder de Deus que estava sobre ele, bem? Tá? Aí vem agora os versos 7, 8 e 9. 7 diz: quando, pois, tornou-lhes, pois, verso 7, a perguntar: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles perdi. Então, que a palavra de Jesus, lembra lá a oração de Jesus que a gente viu semana passada, no capítulo 17, versículo 12, né? Vou repetir aqui. João 17, 12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Ou seja, havia uma segurança, né? Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Então, a palavra de Jesus Cristo tem que cumprir, né, irmãos? Também, justamente como fala, né, as Escrituras, né, sugere a sua missão, né, sua natureza divina,
né? E a palavra como sendo verdade absoluta. Tá? Embora alguns autores judeus admitissem que a prática da profecia continuava em seu próprio tempo, nunca concederam a tais revelações o mesmo prestígio que as Escrituras lhes concedem. Ora, uma vez que a profecia, né, claro, nós estamos falando aqui de coisa de Deus, não estamos coisa de menino aqui, nem de vaso inventado como está cheio hoje. Então, uma vez que a profecia, né, vem de Deus, amém, que não há sombra de dúvida que ela há de se cumprir. Então, Jesus Cristo, ele é o próprio cumprimento da profecia bíblica, né? Amém? Então, entendendo a profecia, entende-se, né, a palavra do Senhor. Amém? Versículo 10. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembanhou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco, né? Pedrão aqui destemido pra caramba, né? Não tinha papa na língua, né, irmãos? Amém? Então Malco então, cita o nome dele aí, João, né? Malco era um escravo do sumo sacerdote. Então, ele era um sujeito cheio de autoridade, né? Malco, né? Por ser servo do sumo sacerdote, tinha muito poder, né? Muito poder. Amém? Acerca do efeito simbólico, né, de sua desfiguração, né? Jesus é tão bom, tão maravilhoso, irmãos, né, que mesmo Pedro, né, agindo de ímpeto, né, naquele momento ali de conflito, né, de confusão, prendendo Jesus, né, Jesus ainda faz um ato de caridade ali muito grande, né? Olha o que diz o verso 11, né? Mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o meu pai me deu, né? A gente sabe que esse cálice aqui é pesado, né? É morte de Jesus Cristo, né? Sofrimento que ele ia começar agora, né? Até então ele teve muita perseguição satânica, né, ao longo da sua vida, né? Que já está no finalzinho dos 3 anos e meio de ministério aqui na Terra. Mas agora os demônios do capeta, né? Todos os diabos junto com os demônios, eles estavam se levantando fortemente para atacar a vida de Jesus Cristo. E praticamente ele ficou só, né, solitário. A gente vai ver aqui pelo resto da história que há um abandono, né? As pessoas o abandonam, né? Mais tarde vai ver aqui diante do sinédrio, o sofrimento que ele passa, e também a gente vai ver a negação do apóstolo Pedro, né? Certo? A gente, às vezes, nós ficamos bastante ofendidos quando um amigo da gente, ou o próprio familiar da gente, nos ofende ou nos trai. Imagine Jesus Cristo agora sozinho aqui, diante de um monte de gente querendo condená-lo aqui, um monte de gente querendo aqui forçá-lo, né, a matá-lo, né, crucificá-lo, né, de uma forma bem impiedosa, né? Você pode imaginar o sofrimento, né? Às vezes a gente, quando está sofrendo, a gente quer alguém ali perto da gente para estar nos ajudando, né, nos guardando. E no caso de Jesus Cristo ali, não, né, não teve não. Ali foi só ele mesmo que enfrentou, né? Como ele diz aqui, né? Sobre o cálice, né? Não beberei eu o cálice que o Pai me deu, né? Será se nós estamos também preparados para beber esse cálice também, para fazer a vontade de Deus? Isso era a vontade de Deus, né? A vontade de Deus, a gente tem que sempre entender que ela é boa, perfeita e agradável em todo o tempo, amém? E sempre nos leva a caminhos maravilhosos, né? Eu sempre falo que antes da glorificação vem o que? O Calvário, né? Amém, irmãos?
E a gente tem que entender que o Calvário faz parte da nossa vida. O nosso caráter é forjado, né, no momento do sofrimento, no momento do aperto, para realmente provar se a gente vai continuar na fé em Cristo ou não, ou vai abandonar o barco. Tem muita gente que abandona o barco, né? A palavra do semeador em Mateus 13, né? A primeira perseguição, as pessoas pulam fora, né? Começam a falar mal, né? Elas felizmente, né? Infelizmente, a verdade é essa, né? Muita gente pula fora, né? Amém? Vamos ver aqui o verso 12. Né? Aí Jesus ele vai para a casa de Anás agora, né? No verso 12. Então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o maniataram. Né? Era muita gente, né? Exército do capeta todo ali, né? Liderado por Judas, né? O traidor. Né? Chega na casa de Anás agora. O oficial aqui mencionado é literalmente o encarregado de 1000 homens, né? Como diz o texto. Né? E uma corte que na prática provavelmente tinha menos de 800 homens. Né? Tá certo? Você vê aqui que o negócio aqui estava muito complicado aqui. Amém? Verso 13 e 14, né? E conduziram-no primeiramente a Anás, possessor de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. Bom, Anás, ele foi sumo sacerdote do ano 6, né, ao ano 15. Estou respondendo aqui a pergunta já, viu, pastor Belar? Anás, ele foi... Responde aqui a pergunta sua. Anás é o sumo sacerdote? Então vamos lá. De acordo com o verso 13 e 14. Anás foi sumo sacerdote de 6 a 15 a.C., quando os romanos o depuseram, tá? De acordo com a lei judaica, o cargo de sumo sacerdote era vitalício, começando lá por Arão. Você lembra, né? Arão passou o bastão pelo seu primogênito, tá? E assim sucessivamente, né? Então, assim não há dúvida, né, de que alguns judeus consideravam inválida a deposição de Anás pelos romanos. Estava tão contaminado, né, na verdade. A gente não pode misturar, né, Estado, né, com igreja, que contamina. A gente está estudando a escatologia, né, a gente está vendo ali algumas coisas da Idade Média, né, que é a idade, o período das trevas, onde a igreja ela foi praticamente contaminada pelo Estado, né? Quem mandava na igreja era o Estado, né? Começou com Constantino, né, quando ele se converteu ao cristianismo, aí que parou a perseguição dos discípulos, né, dos cristãos da época, né? Porque até então a perseguição era ferrenha, né? Muitos cristãos morreram nas arenas, nos gladiadores, tem, né, os filmes, etc. Então muita gente morreu, né, precocemente, né? Certo? Então, o Anás, que realmente era o sumo sacerdote, ele foi deposto, né, pelo Império Romano. Então, o sacerdócio dele durou do ano 6 ao ano 15, né, antes de Cristo. Certo? Ok? Então, agora, os judeus, eles consideravam esse ato do Império Romano como totalmente ilícito, né, ilegal, né, principalmente a Torá, né, a lei, né, a lei de Deus, né, certo? Então, embora, né, como nós estávamos falando aqui, né, alguns judeus consideravam inválida a deposição de Anás pelos romanos, e ele continuava a impor grande respeito, né, ou seja, ele estava afastado, né, do sacerdócio, mas ele tinha o seu respeito, né, porque ele era rico e poderoso, né? Mas a literatura judaica posterior, escrita pelos sucessores daqueles a quem se opunham, né, não fala bem dele, né? Então, o alto sacerdócio
foram o cargo mais poderoso na Palestina judaica até o advento do período romano, quando Roma começou a mandar realmente. Não sei se vocês lembram, nós já até comentamos aqui, que os saduceus eram uma classe bem abastada, né, de gente muito rica. Tinha muita influência do Império Romano, né, os saduceus, diferente dos fariseus. Tá? Então, processos suspeitos, a pena capital, deviam ser submetidos a uma pluralidade de juízes, de acordo com a tradição posterior, né, um mínimo de 23, né, 23 juízes. Nenhum indivíduo poderia atuar, né, legalmente como juiz num processo envolvendo a pena capital, certo? Mas essa lei não impediu que Anás exercesse seu poder político e provavelmente interrogasse Jesus. Vale ressaltar, irmãos, que o direito brasileiro ele recebeu, né, do raízes, assim, digamos, do direito romano e do direito germânico, né, direito alemão, certo? Então, se você analisar o julgamento de Jesus à luz do direito, né, do direito penal, eu já até ministrei isso na igreja, mas já faz muito tempo que eu ministrei sobre isso, sobre o julgamento de Jesus Cristo à luz do direito, né? Foi totalmente ilegal, né, a prisão, né, a forma de condução coerciva de Jesus Cristo, até a presença de Anás, que Anás ele não era né, ele não respondia pelo sumo sacerdote, porque tinha sido deposto, né, quem respondia era Caifás, entendeu? Então aí uma série de erros, né, erros do direito da época lá. Então você imagina, né, o nosso direito tendo muita raiz do direito romano, né? Eu não quero nem comentar aqui e tal, para não gerar polêmica, certo? Mas nós já ministramos sobre isso na igreja, né? Sobre o julgamento de Cristo à luz do direito penal, né? Certo? Então, nós estamos continuando aqui, né? Jesus Cristo agora preso, né, na casa de Anás, né? Foi levado à casa de Anás, segundo aqui o texto que nós lemos aqui, né? No verso, né, 13 e 14, tá? Que diz no 13, conduziram-no primeiramente a Anás, né? Depois a gente pode até relatar a ordem dos acontecimentos após a prisão de Cristo, que é mais bacana isso aqui, a gente saber isso aqui, certo? Bom, talvez se ele se tivesse desculpado legalmente do fato de que os haviam sido julgados pelo Sinédrio, por induzir o povo ao erro, devessem primeiro ser julgados por duas cortes inferiores, mas nesse caso, a lei em que se baseia, né, pode ser farisaica e posterior ao primeiro século, e duvidoso que Anás esteja tentando seguir qualquer lei. Porque ele era político, né? Político, infelizmente, a gente está vendo aqui no Brasil que as decisões são muito mais políticas, né, infelizmente, muito mais políticas do que legais, né? Porque na ótica, na visão do direito, infelizmente, né? Bom, a aristocracia sacerdotal predominante, né, que era composta por saduceus, nós já falamos, né, em outras lives, né, certamente não seguiria o código farisaico. Aos romanos é que tinham de agradar e não aos fariseus, ou seja, a maioria do Sinédrio, né, o Sinédrio era composto de 70 homens. Então, a maioria do Sinédrio daquela época era composto de saduceus. Então, eles agradavam quem? A corte romana. Eles agradavam o Império Romano, tá? Porque era cargo político, né? O Império Romano é que colocava, né? Entendeu? Amém? Como eu estava falando para vocês, a igreja ela não pode se misturar ao Estado. O Estado não tem autoridade sobre a igreja. Tá certo? A igreja não está submissa ao Estado. A igreja ora sim pelos líderes, como está escrito. Mas a igreja não é subserviente. Eu fico triste quando pastores abrem seus púlpitos para políticos, né? Vamos acabar com essas politicagens dentro dos templos, né? Dentro das igrejas. Isso é um atraso completamente. Ok? Então, continuando aqui, versículo 15. Vou ler do 15 ao 18.
E Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote. E entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava da parte de fora, à porta. Saiu então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira, levando Pedro para dentro. É o velho cartaz da amizade, né? Aqui, né? Então a porteira disse a Pedro: não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: não sou. Ora, estavam ali os servos e os servidores, que tinham feito brasas e se aquentavam, porque fazia frio. E com eles estava Pedro, aquentando-se também. Então, vamos dar uma pausa aqui, a gente vai tentar comentar aqui esses 4 versículos. Certo? Aleluia. Bom, o que temos aqui? Bom, mais informações, né? Aqui tem mais, né, da prisão de Jesus Cristo. Agora Pedro entrando na história, né? Juntamente com outro discípulo. Tá? O que é que vocês acham dessa negação de Pedro, irmãos? Né? O que é que vocês acham disso aí? Há uma tradição, talvez vocês não saibam, mas existia uma tradição, né, rabínica, né, que era permitido aos judeus negarem a sua nacionalidade, né, isto é, sua condição de judeus, sobretudo por evasão, ou seja, para salvar a vida. Vocês entendem? Existe no direito penal, a gente chama os institutos, chamada a ilicitude, né? É excludente da ilicitude, que é a legítima defesa, estado de necessidade, e, né, o policial, quando está trabalhando, né, ele contra bandido, né, tiro vai, tiro vem, ele mata um bandido, que é o dever, né, o cumprimento do dever. Então existem 3 institutos no direito penal brasileiro, né? Então aqui, na tradição, detalhe, essa doutrina rabínica, né, posterior aqui, era permitido isso, os judeus negarem sua nacionalidade. Agora, só em caso de resguardar a vida, quando estivesse em perigo de, né, perigo de morte, né, ou seja, entre a cruz e a espada, tá? Agora, entretanto, a negação direta que permitisse que fosse, né, censurado o nome de Deus era considerada vergonhosa, né? Certo, irmãos? Então Pedro provavelmente não conhece essas regras específicas, mas elas podem ilustrar seu ambiente cultural, que nem sempre considerava a negação de forma tão severa como Jesus a considerava, né? Que é um princípio da mentira, né? Então, como a maioria do povo judeu, Pedro é influenciado pela sua cultura, né? E ainda não conseguiu aprender as exigências radicais de Jesus na prática. Aí eu pergunto para você, qual é a cultura que tem que influenciar a gente? A cultura mudando ou a cultura divina? Diga aí. Eu acho que a gente sempre tem que encarar a verdade, doer quem doer. É ou não é, pessoal? Amém? Então, nós não podemos ser influenciados pela cultura. Entendeu? Por quê? Por que nós não podemos ser influenciados pela cultura que nos serve? Porque a Bíblia, ela tem exigências radicais de nós andarmos em santidade, amém? De não temer. Alguém falou aí medo, né? Um comentário aí, amém? Então, por que eu vou temer? Se o meu pastor e nada me faltará, o salmista diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte,
não temerei mal algum. Então é essa cultura que tem que prevalecer na nossa vida. Se eu estou com Deus, eu estou andando em santidade, por que eu vou mentir para me dar bem? Então aí eu vou estar abrindo vários e vários precedentes. Né? Amém? Queridos. Glória a Deus. Hã? Deixa eu ver aqui. A verdade de Jesus, ela tem sempre que prevalecer. Certo? Sempre. Em nome de Jesus Cristo. Né? Aleluia. Eu quero voltar apenas um versículo aqui. Né? Pastor Jackson, acredito que hoje, devido a um esfriamento, né, devemos ser ortodoxos e guardando os ensinamentos do Senhor. Concordo completamente. Tá? Deixa eu ler aqui novamente um versículo. Versículo 15. Vou ler aqui o versículo 15 novamente. Tá? E Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. O verso 15 do capítulo 18, nós estamos aqui trabalhando hoje. Tá? Irmãos, muitos, eu esqueci de falar sobre isso, tá? Vamos lá, ainda dá tempo de falar. Muitos supõem que este outro discípulo era o próprio João. O texto acrescenta que ele pode seguir a Jesus na sala porque era conhecido do sumo sacerdote. Né? O verso 15 continua a história. Então, alguns especulam que, uma vez que Salomé, a mãe de João, era irmã de Maria, você pode conferir isso aí em João 19, 25 e Marcos 15, 40. Ela também poderia ter sido prima de Isabel, esposa de Zacarias, o sacerdote, Lucas 1, 36. E, portanto, poderia ter laços familiares com a classe sacerdotal. Bom, de qualquer forma, o fato de João conhecer o sumo sacerdote possibilitou que ele testemunhasse e, posteriormente, relatasse o primeiro interrogatório secreto de Jesus. Bom, era esse detalhe aí que eu passei em branco, não poderia ter passado, né? Eu queria falar com vocês, tá? Bom, aí voltando agora para o 15 ao 18, certo? Voltando para o 15 ao 18, né, que nós estávamos aqui comentando, né? Então a gente estava comentando aqui, né, da negação de Pedro. Eu gostei dos comentários que os irmãos fizeram aqui no Instagram. O Face tem um comentário dizendo que Pedro ele foi influenciado pela sua cultura, né? E nós não podemos de forma alguma ser influenciados por nenhuma cultura. A cultura que tem que influenciar a nossa vida é a cultura de Deus, né? Ou seja, a palavra de Deus. Amém? Né? Porque a palavra de Deus ela é bem radical, né? Não existe negociata com a palavra de Deus. E o que a gente mais ouve no mundo da política hoje é negociata, né? Por isso, se aproveitando aí do Covid, para enriquecimento ilícito. Deus há de julgá-los, todos em nome de Jesus. Versículo 19. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Bom, o que é que podemos dizer desse versículo? Qual o comentário que a gente pode falar aqui? Né? Bom, embora, né, os rabinos, né, oferecessem ensinamentos especiais, em particular somente para pequenos grupos de discípulos, nós também já estudamos sobre isso, lembra? No início do Evangelho de João, né? Por exemplo, né, eles ensinavam sobre o ensino sobre a criação e sobre o trono, né? Carro de guerra de Deus, tal. Existia uma tradição, irmãos, segundo a qual a lei deve ser ensinada abertamente, em contraste com os falsos profetas, que ensinavam
sigilosamente. Amém? Deixa eu ver aqui o comentário da Noelma. João é um livro cheio de detalhes que não encontramos em outros evangelhos. Muito rico em detalhes. É verdade, né? O João é tremendo aqui. Por isso nós estamos nessa série, né, de Cristo em sua, né, divindade. Né? Isso é algo assim, simplesmente tremendo. Eu acho que vai dar para a gente ir até o 24. Vamos lá. A hora está passando muito ligeiro, né? Ainda temos 10 minutos de live, daí para até o 24. Vamos ver aqui. Parei no 19, né? Agora o 20. Versículo 20. Jesus lhe respondeu: eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam. E nada disso disse em oculto. Né? Olha a cacetada que Jesus está dando aqui, né? Com relação aos falsos mestres. É porque os falsos mestres tinham uma história de ensinar sigilosamente, né? Em secreto, para pequenos grupos. Aí Jesus vem dar essa cacetada violenta aí nos coros deles. Diz que sempre ensinou abertamente. Ou seja, sempre ensinou abertamente, né? Publicamente, né? Sem ter segredinho de nada. Então, embora os rabinos oferecessem, né, como a gente falou, ensinos, né, especiais, então, de acordo com o que sabemos da lei judaica, os interrogadores, né, não eram obrigados a forçar o acusado a incriminar-se a si mesmo. Mas, se essa lei se encontra em vigor no tempo de Jesus, a aristocracia sacerdotal, apoiada por Roma, e agindo sobre o que ela acreditava ser correto para o seu povo, não se preocupa com isso. Né? Então é um ferimento legal. Né? A lei, rasgando a lei judaica. Como eu já até ministrei na igreja, mas já faz tempo, sobre, né, os erros, né, no mundo do direito do julgamento de Jesus Cristo. Houve erro por parte dos judeus, houve, do direito judaico, e houve erro por parte dos romanos, sim, que era o direito romano. Então, falharam, ambos falharam, tá? Então, dá tempo de terminar até o 24. Vamos ler o 22, 3, 24, fazer um comentário aqui e vamos fazer nossas considerações finais. A gente para aqui no 24. Então, 22. E tendo dito isto, um dos servidores que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal, e se falei bem, por que me feres? E Anás mandou maniatado ao sumo sacerdote Caifás. Né? Então, o primeiro interrogatório de Jesus Cristo foi presidido por Anás, que não era sumo sacerdote, tinha sido deposto pelo Império Romano. Né? Já foi uma coisa ilegal. Estou entendendo aqui a ilegalidade do julgamento de Jesus Cristo? Aí o que ele faz? Né? Mandou para Caifás, né? Que era o sumo sacerdote, né? Colocado pelo Império Romano. Então, bater, como ele levou uma bofetada, Cristo, bater no cativo certamente era contra a lei judaica. Você vê a total ilegalidade do julgamento de Cristo. Né? Então esse ato mostra como Anás abusa da lei judaica e se mostra desinteressado de qualquer das suas formas. Então qual é o interesse dele? De Anás? Que ele nem tinha legalidade de julgar Jesus, porque ele não era mais o sumo sacerdote, e depois, né, ele não podia se fazer nenhum interrogatório à noite. Ok? Bom, seu interesse nesse caso é o que, gente? Quem responde aí? Vamos lá? Dá tempo. Qual é o interesse de Anás? Pode começar a responder. Parece com o Brasil hoje. Qual é o interesse de Anás?
Não era jurídico. Fica bem claro aqui que ele não tinha nenhum interesse jurídico. Tá? Então qual era o interesse dele? Quem me diz aí? Quem responde? Queridos, qual é o interesse de Anás? Bora, pessoal, que o tempo está passando. Político, parabéns, Noel. Parabéns. Grande resposta. Tirou 10. Né? É político, tão somente político. Né? E não tem nada jurídico ali. Bom, isso também se ajusta à descrição dos sumos sacerdotes fornecida por outras minorias, né, no interior do judaísmo, que não simpatizavam com eles. Né? Ou seja, dos grupos que havia na época, nem fariseus, nem os essênios simpatizavam com Anás. Né? Amém? Deixa eu ver aqui. Ainda temos 3 minutos, né? Vamos ver aqui uma passagem aqui em Marcos. A gente para aqui no 24, né? Daí a gente continua na próxima quinta-feira. Tá chegando o dia, né? Da gente se encontrar novamente na igreja. Ô, coisa boa, né, gente? Marcos, deixa eu ver aqui um texto em Marcos, no capítulo 14. Tá? Marcos, no capítulo 14, versículo 1. E dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães ázimos, e os principais sacerdotes, os escribas, buscavam como o prenderiam, com dolo, né, e o matariam. Veja aqui que o detalhe, os principais dos sacerdotes. Né, certo? E o verso 43, do mesmo capítulo, de Marcos, e logo, falando dele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais sacerdotes, dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão com espadas e varapaus. A gente até leu esse texto aqui hoje, né? Deixa eu ver aqui um texto em Êxodo. Êxodo 22, tá? Êxodo capítulo 22. Vê aqui o texto. Êxodo capítulo 22. Amém, queridos? Versículo 28, veja o que é que você diz alguma coisa aqui. A Deus não, Êxodo 22, 28. A Deus não amaldiçoarás, e o príncipe dentre o teu povo não maldirás. Está falando aqui do sumo sacerdote, né? Tem até aquele julgamento lá de Paulo, né? Quando ele diz, eu não sabia que era o sumo sacerdote, tá? Bom, a gente para aqui no 24, né? Ok? Vamos estar aqui no verso 24, para eu não esquecer. Então, queridos, foi bom hoje? Gostaram? Gostaram aqui do novo aqui, visual, bacana? A imagem, o som, tudo bacana, tranquilo? A luz, a iluminação. Muito bem. Eu gosto de pedir uma coisa aos irmãos. Irmãos, sabe, o que faz a gente crescer e conseguir evangelizar é a participação efetiva de todos. Então, compartilha essa live, tá? Comenta, nem que bote só um aménzinho, uma mãozinha, mas comenta. Tá certo? E também, amanhã, sexta-feira, na nossa live de escatologia, viu, queridos? Eu vou estar falando sobre a interpretação do livro de Apocalipse, tá? Né? Tem aquelas 4 frentes, né? Lembram que é preterista, historicista, idealista e futurista? Então, qual é que a gente entende que seja que mais se aplica a nós? Então, se você tem dúvida ainda, é uma ótima oportunidade de você, né, fazer uma grande propaganda aí, tá certo? Amém? Eu vou fazer amanhã um pequeno vídeo sobre uma chamada, né, pra gente estar juntos. Em nome de Jesus, eu conto com vocês, tá bom? Que Deus abençoe a cada um irmão nessa noite, abençoe sua casa, abençoe sua família, e compartilha, né, comenta, curte, tá certo? Em nome de Jesus Cristo, amém? Que Deus abençoe a cada irmão,
tenha uma noite super feliz ainda, né? Na presença de Deus. Então até amanhã, estamos aqui de volta a partir das 8 horas. Tchau, a paz do Senhor, lembre-se, né? Deus é bom o tempo todo. Valeu, queridos. Aleluia! Coisa boa, né? Estar na presença de Deus, né, irmãos? Estou só aqui salvando, viu, irmãos? João 18, né? Estamos hoje. João 18, do 1 ao 24. Pronto, estou publicando aqui no vídeo aqui no Instagram. Que boa noite para a Eunice, que Deus te abençoe, querida. Daniel também, meu amigo e irmão. A neta, esposa do pastor Belardo. Oi, a paz do Senhor. Olá, Lucilene, a paz do Senhor, querida. Deus te abençoe também, você e sua casa. Amém. Paz do Senhor a todos os irmãos. A Raquel também, Raquel Martins, Raquel Mesquita, né? Clara Manuela, boa noite, que Deus te abençoe também, irmã. Dona Ângela, paz do Senhor. Letícia, que Deus te abençoe, irmã. Amém, que Deus abençoe todos os irmãos aqui no Instagram. E a paz do Senhor a todos. Valeu.